Ou pessoal, galera do oitavo ano, bom dia para vocês. Aqui quem vos fala é o professor Rafael, professor de Geografia. Estamos na semana 3 do PET 5 e esse é o vídeo de explicação do conteúdo. Fechou? Fechou. Bora lá para a explicação do conteúdo, mas antes disso, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Continuo pedindo, como sempre, se inscreva no canal, dê essa força pro seu querido e amado professor aí, fechou? Beleza? Então bora lá, né? Bora lá para as explicações. Movimento de inclusão na América Latina, tá? Lembrando que a América Latina, ela começa ali do México e vai em direção ao sul, tá? São países que falam línguas derivadas do latim, tá? É o português, é o espanhol, é o francês, o italiano. Então, tudo bem? Fechou? Vamos lá. O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio de um embate político dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Fazem parte dos movimentos sociais os movimentos populares, sindicais e organizações governamentais. Os movimentos sociais brasileiros ganham mais importância a partir da década de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população estava insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico quanto no social, tá? Então, tanto no dinheiro quanto na vida, certinho? Mas antes, na década de 1950, os movimentos nos espaços rurais e urbanos adquiriram visibilidade. As ações coletivas mais conhecidas no Brasil são a do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, né? Você já deve ter visto falar dos. O pessoal costuma falar do Sem Terra, né? É o Movimento do Sem Terra, o MST, que tem a sua bandeirinha vermelha, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tá? Então, esse primeiro aqui, sem terra, é aquele pessoal da zona rural que quer adquirir um pedaço de terra para poder plantar. Sem teto já seria na área urbana, né? Querendo uma casa para poder morar, tá? E o movimento em defesa dos indígenas, negros e das mulheres. Então, esses aqui são as minorias. Professor, eu não entendi o que é minoria. Minoria são determinados grupos de pessoas que têm algum tipo de característica em comum que fazem parte de uma pequena parcela da população. Talvez seja até uma grande parcela da população, mas que não tem muitas vezes os seus direitos reconhecidos. Tudo bem? Aí a gente costuma chamar de minoria, tá bom? Vamos lá, continuando. Movimento de inclusão dos povos indígenas. Um dos movimentos da América Latina é buscar a igualdade e inclusão dos povos indígenas na sociedade. A história dos movimentos sociais do continente perpassa pela luta a favor do reconhecimento do direito humano de mulheres, crianças, jovens, idosos e indígenas. Tá? Segundo a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007, os países latino-americanos devem promover direitos fundamentais, como o direito, aqui vem falando alguns direitos, para você prestar atenção aqui, tá? Como o direito de viver em liberdade, paz, segurança e autodeterminação. O que é autodeterminação? Dele fazer o que ele quiser, sem ser mandado, sem ser obrigado, tá? Dele ter o direito de escolha, fechou? No Brasil, o movimento social indígena ganhou força a partir da década de 1970, contestando as políticas de desenvolvimento adotadas durante o governo militar. Neste período, muitas comunidades indígenas perderam seus territórios em decorrência da abertura de áreas destinadas ao cultivo da agricultura. Costuma, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, costuma haver um impasse, uma luta, uma guerra, né? Por quê? Porque
há necessidade de se plantar. Imagina, cada vez mais com a população mundial crescendo cada vez mais, precisa de mais espaço para poder plantar, né? Para poder plantar, para as pessoas poderem se alimentar, para haver um maior desenvolvimento econômico. Só que isso é contraditório, porque quanto mais se planta, quanto maior aumenta a economia, mais se degrada, mais precisa se desmatar, tá? Mais se precisa derrubar árvores e acabar com determinado espaço geográfico ali para poder fazer o plantio, né? E com isso, acabando com essa natureza que existe naquele local ali, você acaba com o território indígena. Então há essa luta entre produtores e indígenas, né? Cada um defendendo o seu direito. E essa luta continua até hoje, tá? E aí, alguns locais, os dos índios já foram determinados, delimitou essas terras dos índios, tá? Mas mesmo com essas terras delimitadas, há fazendeiros, há invasores de terra que entram ali, muitas vezes matam esses índios, desmatam pedaços ali para cada vez estar aumentando mais as áreas de cultivo, tá? E ainda tem aqueles locais ainda que nem foi delimitada as áreas de reserva natural dos índios, tá? Que ainda prejudica mais ainda os índios nessa situação aí, tá? Bom, continuando. Neste período, muitas comunidades indígenas perderam seus territórios em decorrência das aberturas destinadas ao cultivo agrícola, à exploração de recursos minerais, né, os mineradores também invadem as terras dos índios em busca de ouro, prata e metais preciosos, tá? E energéticos à implantação de obras e infraestrutura de transporte, comunicação que vinham com a finalidade de promover a integração do país. Então, até mesmo o próprio governo, às vezes, com o objetivo ali de integrar, de criar novas estradas, né, desmata determinado território ali que passa por terras indígenas, né? Então, tudo acaba prejudicando eles, tá? Então, até onde deve se ir? Até onde deve se parar, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Na América Latina, tal movimento social atua ativamente em países onde há o predomínio populacional da população indígena, como Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala e México. Esses países registram grande avanço no reconhecimento dos direitos indígenas. No Brasil, pelo jeito, ainda não, né, gente? Nós temos uma grande quantidade de indígenas. Às vezes a gente pensa que os índios estão apenas lá na região norte do Brasil, na Amazônia. Não, tá? O índio se concentra tanto na zona rural, como também na área urbana. Tudo bem, existe sim, inclusive índios em faculdades e tudo mais, né? Por que que muitas vezes a gente encontra um índio em faculdade, alguma coisa nesse sentido, né? Em busca de conhecimento para garantir os seus direitos, né? Às vezes a pessoa ela precisa conhecer os seus direitos, saber o que que ela tem direito para poder correr atrás, né? Então eles têm lutado por isso aí. Estima-se que na América Latina existam mais de 800 povos indígenas, representando cerca de 8,3% da população mundial, isto é 45 milhões de pessoas. Então é muitos índios, né? Esparramado aí por vários lugares, tá bom? Pessoal, um abraço, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, com vontade de ter uma aulinha presencial aí para a gente poder, né, matar um pouco da saudade. Não se esqueçam de ajudar o seu caro colega professor aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal aí. Ajude esse professor aqui a divulgar o seu canal, tá bom? Um abraço e até a próxima.